Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 6 de janeiro, a gente está encerrando aí a primeira semana do mês, do mês não, né? Do mês também, né? Mas a primeira semana do ano. Na semana que vem a gente já vai ter a retomada total de todos os mercados, né? Eu sei que no Brasil muitas coisas começam a acontecer depois do carnaval, mas aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. A primeira semana do ano ainda é uma semana um pouco mais parada, mas na semana que vem a gente já tem tudo funcionando ao normal, inclusive porque a gente não tem o carnaval aqui, beleza? A gente vai analisar o mercado hoje. Hoje teve payroll nos Estados Unidos, não afetou muito o mercado. Esses dias de grande notícia, eu não gosto de operar muito porque o mercado é muito volátil, onde a gente sempre vai ter pessoas operando nas duas pontas. Só que a gente acabou nem tendo tanta volatilidade assim, o mercado nem se movimentou ainda, tá? A gente tem a sexta-feira para encerrar. Eu gosto de falar com vocês sempre para aguardar o fechamento do dia, aguardar o fechamento de candle para a gente poder ter decisão. Como o dia hoje é um dia que teve notícias, cara, pode ser que a gente ainda tenha movimentações ao longo do dia, depois do time que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, então pode ser que coisas acabem mudando ao longo do dia, beleza? Eu não gosto de operar nesses dias, eu prefiro ficar fora, mas a gente vai analisar o mercado, a gente vai ver o que a gente consegue tirar de ideia daí, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, chega de papo. Bora ver gráfico, que é o que importa. Eu vou falar do curto prazo hoje, mas não quero trazer tantos dados on-chain, não quero entrar tanto no longo prazo hoje, mas eu gostaria de passar aqui só para a gente dar uma olhada no Realized Profit and Loss. A gente vê que o mercado ele tá bem parado, cara. A gente não tá tendo nem realização de lucro, nem realização de prejuízo. Olha só como que a gente tá tendo uma mega lateralização aqui, porque a gente tá sem volatilidade. O mercado ainda não tá com um direcionamento, a gente está lateral, olha só como que a gente está andando bem lateral mesmo aqui nessa região. Isso é comum durante uma fase de capitulação. A fase de capitulação, cara, ela demora muito tempo para ela ser constituída. Veja que em 2018, cara, a gente entra ali em novembro, depois a gente vai sair dessa região de capitulação, só para março. Se a gente olhar para 2015, cara, 2015 a gente ficou um ano dentro dessa zona de capitulação. Então, isso a gente consegue até ver quando a gente olha o Realized Profit and Loss. A gente vê que as pessoas não estão operando, não estão realizando lucro e nem prejuízo. Obviamente, quando a gente tem os eventos, FTX quebrando, olha só, grande realização de prejuízo, 3AC quebrando, grande realização de prejuízo, a Luna Foundation quebrando, grande realização de prejuízo também. Então a gente vê que o mercado está bem parado e isso a gente consegue ver na própria volatilidade. A volatilidade, ela já bateu suas mínimas, a gente está nos patamares, cara, lá de 2020, nunca tivemos uma volatilidade tão baixa assim após o crash ali de 2020. A gente teve logo em seguida aqui, depois do crash de 2020 teve no crash essa grande volatilidade, depois a gente veio parar nesses patamares mais baixos. E isso daqui é um sinal de que, cara, vai dar porrada no mercado, seja ela para baixo ou seja ela para cima. A volatilidade, ela não fica comprimida por muito e muito tempo. Ela tende a subir, pode ser que ela suba um pouquinho só para depois ela cair mais um pouco, só que ela tem que ter essa movimentação de alta. E a gente vê que o final do ano aí, cara, as últimas semanas do ano, olha só, desde dezembro, a gente tá com a volatilidade nesse patamar aqui, que seja voltar um pouquinho mais para cima aqui, a gente precisa de volatilidade, beleza? Mas enquanto isso não acontecer, o mercado vai ficar bem parado. Bom, olhando pro S&P aqui, olhando para o mercado americano, hoje a gente teve payroll, algumas pessoas estavam olhando com grandes expectativas para essa movimentação de hoje, achando, esperando que o mercado americano fosse tomar um rumo, uma direção. Qual que seria essa direção? Sair de dentro dessa consolidação chata que a gente tá aqui, cara. Se vocês acham que só cripto tá lateral, você tá muito enganado, porque, cara, vários mercados estão literalmente laterais, sem direção nenhuma. O mercado americano, cara, Dow Jones, Nasdaq, tá todo mundo lateral. E olha só como que a gente tá aqui. Sobe 2 dias, cai um dia. Sobe um dia, cai 2 dias. Sobe um dia, cai 2 dias, sobe um dia, cai um dia. E a gente está simplesmente subindo no dia de hoje novamente, mas enquanto não sair de dentro dessa região aqui, cara,
é tudo do mesmo, porque pode estar subindo hoje, tem pessoas que são ejaculadores precoce, vai olhar para o dia de hoje e vai falar, pô, S&P está subindo 1,14 no dia. E aí chega amanhã, ele cai 2%, sobe 1 ponto não sei o que, no outro dia ele cai, devolve tudo. Então não adianta muito nessa região de consolidação, cara, é até chato você analisar, porque você fica criando expectativas. Cara, deixa o mercado sair dessa região, depois você toma suas decisões. Não tá fácil tomar a decisão no mercado americano aqui, cara, desde o dia 16 de dezembro. Dia 16 de dezembro a gente entrou nessa região aqui e desde lá, cara, a gente tá preso dentro dessa região aqui. Espera o mercado ficar direcional ou para baixo ou para cima. Se você não quer operar o mercado, por exemplo, cara, se você descer o time frame dos seus gráficos, a gente tá falando de cripto, se você usar gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 minuto para scalp, isso são operações mais rápidas, operações mais curtas, que você tem mais volatilidade dentro desses gráficos. Obviamente, algumas pessoas vão usar alavancagem, outras pessoas não, depende da estratégia. Não estou falando para você usar alavancagem. A alavancagem é simplesmente uma ferramenta igual uma faca, por exemplo. A faca, ela serve para te ajudar ali, te auxiliar a cortar um bife, só que você também pode usar a faca para atingir outras pessoas. Então, depende. A alavancagem é a mesma coisa, cara. Você pode se machucar com a faca, machucar outras pessoas, ou não. Ou você pode usar ela ao seu favor. Então, depende. Tem que saber usar as ferramentas, beleza? E se a gente descer para time frames mais curtos, a gente tem volatilidade, a gente consegue operar dentro de time frames mais curtos. Mas, lembre-se, quanto menor for o time frame, quanto mais rápido for a movimentação do candle, mais rápido vai ser a sua tomada de decisão, mais rápido vai ser a sua análise e simplesmente você não pode ficar aguardando tanto por confirmação, por movimentação, porque, cara, lembra, se você está jogando num gráfico de 1 minuto, está fazendo scalp num gráfico de 1 minuto, por exemplo, cara, é 1 minuto para tomar uma decisão. Em 1 minuto pode formar um candle de reversão, em 1 minuto você pode ter um grande volume comprador ou vendedor, em 1 minuto só vai fechar um candle e você toma uma decisão. Gráfico de 5 minutos, opa, você tem 5 minutos para tomar uma decisão. Gráfico de 15, você tem 15 minutos para tomar uma decisão. Então você tem mais, quanto menor o time frame, você tem que ter mais experiência no mercado para você conseguir operar nesses time frames, beleza? Mas o interessante é você ficar mais de fora dessas lateralizações. Se você estiver jogando no swing trade ou no position trade, que é simplesmente olhar para gráfico diário, cara, espera sair de dentro dessa lateralização aqui para você ter direcionamento no mercado, seja para cima ou seja para baixo, beleza? Obviamente, é o que eu falei. Se você descer para time frames mais curto, você vai ver que você tem movimentação dentro de time frames mais curto, né? Você consegue fazer análise, você consegue jogar dentro da lateralização, você consegue comprar na base da lateralização, vender no topo da lateralização, você consegue acompanhar o RSI dentro da lateralização, mas aqui eu já tô jogando com time frames bem mais curto, né? Tô jogando gráfico de 1 hora. Se você jogar pro gráfico de 15 minutos, eu gosto de falar que cada time frame é um bicho diferente, é um ativo diferente, é uma análise diferente. Então, o primeiro ponto é saber qual que é a sua operação. Ela é diária? É para day trading? Ela é para swing trade? É para alguns dias? Ela é para position trade? Ela é para algumas semanas? Ela é como investidor? É para alguns anos? Então, cada momento, cada movimentação, você vai olhar para um gráfico diferente, beleza? Do gráfico diário aqui no S&P, a gente precisa aguardar essa movimentação, a gente precisa aguardar essa lateralização aqui para que ele saia de dentro dessa região. Quando a gente olha para o BTC aqui, vou olhar num gráfico mais curto, tá? A gente vai olhar para um gráfico de 1 hora, que se a gente puxar... não tô com as médias aqui. Bom, mas enfim. A gente pode olhar para um gráfico de 1 hora, que é um gráfico mais curto, aonde a gente vê que no gráfico de 1 hora, no gráfico mais curto, a gente está em uma pequena estrutura de alta. Por que eu falo pequena? Porque simplesmente, cara, a gente está olhando para um gráfico de 1
Ora, a gente não está olhando para gráficos muito longos, gráficos mais para operações curtas, beleza? A gente tem essa linha de tendência de alta onde o mercado tentou perder no candle anterior aqui, ó, na hora anterior. Olha só como que o mercado estava aguardando movimentação, dia de volatilidade é uma merda, porque olha só, a gente já teve um candle aqui de reversão, mostrando o volume de compra, mostrando interesse de compra, simplesmente batendo e segurando no suporte que o mercado tinha. Isso daqui é um belo candle de reversão no mercado, é um candle de entrada. Se você é um trader, cara, você vai procurar por esse tipo de candle. Olha só, ontem eu falei com vocês sobre retração de Fibonacci, que eu gosto de comprar nessas regiões entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci. A gente tinha perdido essas regiões e esse mesmo candle jogou a gente de volta para dentro dessas regiões. Eu falo bastante em fechamento de candle, né? A importância do fechamento do candle. E a gente fechou dentro dessa região, era um sinal de compra, mas olha só como que na hora seguinte a gente já está revertendo. Nessa operação aqui, se eu estivesse operando, por exemplo, nessa movimentação aqui, eu teria entrado sim no fechamento desse candle aqui com um stop, ou um stop curto aqui, ou um stop técnico que é no fundo anterior, que vai ser um stop mais seguro, mas obviamente você vai tomar um loss maior, depende da operação. Eu teria entrado nessa operação, só que olha só como que o mercado no candle seguinte ele já não está confirmando a movimentação. Ainda não fechou o candle seguinte, a gente precisa ter o fechamento desse candle aqui para entender se vai ser uma rejeição ou não, mas veja como que dia de notícia é uma merda, cara, porque acontecem essas coisas em dia de notícias. O porquê que eu não opero dia de notícias é porque, cara, a experiência que eu tenho é exatamente essa. Dias de notícia, o mercado vai para os dois lados, porque tem as pessoas que estão olhando para a notícia com um viés e tem as pessoas que estão olhando para a notícia com outro viés. E esses dois operadores vão jogar no mercado. Então, ao mesmo tempo que tem gente olhando para a taxa de desemprego, se ela veio mais baixa ou se ela veio mais alta, e se ela vem mais baixa, uns vão falar, bom, legal, positivo, o mercado americano está desacelerando, beleza. Então, significa que o Fed vai diminuir a taxa de juros. Essa pessoa vai lá e entra comprada. E tem outro que vai olhar para aquela mesma informação que veio negativa e vai falar, pô, o mercado está desacelerando, então significa que a gente vai entrar em recessão. Isso é um problema para os mercados. Essa pessoa vai lá e vende. Por isso que eu não opero notícia, porque dia de notícia depende da interpretação das pessoas, dos participantes, beleza? E hoje, nessa sexta-feira, como a gente tem notícia aí, a gente vê que o mercado tá nessa indecisão, né? Vai para os dois lados. Olha só, cara, belo candle, lindo candle de reversão aqui com força, com volume comprador, com RSI batendo em região de sobrevenda, né? Não chegou na região de sobrevenda, mas já buscando as mínimas aqui, né, do RSI. Cara, é uma ótima operação aqui, mas, obviamente, ela ainda não foi confirmada, nem que deu lucro, nem que deu loss, mas já dá para assustar já com esse candle seguinte que a gente tem. Obviamente, ainda não fechou o candle e para mim ainda estaria no jogo, né? Como eu falei, entraria em uma posição dessa e o stop estaria bem claro, ou aqui ou um stop técnico no fundo anterior. Depende só de quantos por cento você vai ter sempre no seu loss ali de entrada. Pô, se você entrou em uma operação muito alavancado, por exemplo, achando que isso daqui era reversão, cara, sei lá, se você falar que colocou 10 vezes de alavancagem, se você entra com stop aqui, você tem 6% de loss. Se você entra com stop aqui, você já tá com 10, quase 11% de stop. Então depende de como que você entra na operação, para onde vai estar o seu stop. Lembrando, se o stop for muito curto dentro da mesma movimentação, o que seria dentro dessa mesma movimentação? Aqui a gente está formando fundo. Olha só, quando esse candle fechar, a gente vai saber se formou fundo ou não. O que é a formação de fundo? Ter 3 candles para constituir o fundo, beleza? Teve 3 candles, constituiu o fundo, você pode colocar o seu stop na constituição desse fundo, só que
tem chance do mercado vir, pegar o seu stop, fazer um fundo duplo, simplesmente um fundinho um pouco mais baixo aqui, pegar seu stop e voltar. Se você usa um stop técnico, que é um stop num fundo anterior, de uma movimentação anterior, é mais improvável do mercado vir, pegar seu stop e voltar, beleza? Então isso daqui para BTC, quando a gente olha para o Ether está muito mais forte, né? Mesmo gráfico, 1 hora, veja só que o BTC ele perdeu muita movimentação da alta, então se a gente traça a Fibonacci, cara, ele retraiu muito mais do que o que ele deveria, né? Ele está tentando perder essa região nesse candle que ele está formando aqui. Acho que vai segurar, eu acho que a operação vai seguir lucrativa. Mas quando a gente olha para o Ether está muito mais claro. Veja só como que a movimentação no Ether foi muito mais bonita. Ela entrou em 0,5 aqui de Fibonacci e fez o lindo candle de reversão que a gente teve ali no BTC também. Entrou o volume comprador no gráfico de 1 hora, beleza? O RSI não está tão baixo, mas o RSI está na mínima que ele vem traçando aqui, ó, nesses últimos dias, nessa última movimentação que a gente tem. O RSI está exatamente dentro dessa região. Então o Ether fez uma boa movimentação também, aonde dá um sinal de entrada também, um sinal com stop aqui embaixo. A gente tem um stop claro aqui. Não usaria um stop técnico no Ether, que é jogar num fundo anterior, que seria esse fundo aqui. Olha só como que a gente já está com um risco-retorno muito ruim. Por que a gente está com risco-retorno muito ruim? Porque a próxima parada do Ether, ele vai ter essa resistência logo aqui em cima. Então não compensa você ter um stop, por exemplo, aqui ó, no fundo anterior, porque você vai estar falando que você tem um stop de 3,6% de loss para um gain de 2%. Isso daqui não vale a pena. Agora, se você começar a diminuir, se for um stop menor, de 1,10% para 2,5%, pô, você está falando para 2 vezes de ganho em relação ao seu loss, beleza? Então, você sempre tem que gerenciar esse risco seu, sempre saber onde colocar o stop. Quando a gente olha para a Matic, Matic, ontem eu estava comentando com vocês que também estava bonita, que daria a oportunidade de compra caso a gente tivesse movimentação de reversão dentro dessas regiões aqui. Teve movimentação de reversão. Se a gente olhar aqui, ó, esses dois, puxando o gráfico de 1 hora aqui, ó, olhando esses dois candles aqui, ó, isso daqui foi uma movimentação de reversão, onde a gente teve uma sombra de compra aqui anteriormente, teria entrado dentro dessa posição aqui, simplesmente entrado nessa região e teria um stop aqui abaixo do fundo, teria tomado stop nessa entrada, nessa posição, porque Matic não conseguiu se segurar aqui dentro de 0,5, 0,618 de Fibonacci e ela voltou até a base aqui, até esse fundo anterior que ela tinha deixado. Olha só, ela voltou exatamente nesse suporte aqui, tocou no suporte, reverteu e aí teve movimentação de reversão. O candle estava bonito na reversão, mas veja que teve bastante sombra vendedora também. E Matic já seria diferente, né? Porque seria uma posição que eu teria tomado stop caso eu tivesse entrado. E eu falo com vocês, cara, se você quer operar no curto prazo, você tem que saber tomar os seus stops, você tem que saber gerenciar o seu risco. Porque quando você opera no curto prazo, nem é a sua estratégia que mais importa, não é o seu setup. Cara, eu uso RSI, eu uso Fibonacci. Não é o seu setup que importa. Se você operar no curto prazo, o que mais importa se você opera no curto prazo, para você ser vencedor, né, simplesmente ter saldos positivos no final do mês, é simplesmente você gerenciar o seu risco, você saber gerenciar o seu risco, você saber controlar as suas emoções. Isso é muito mais importante do que o setup que você usa, porque a gente sabe que os setups, cara, eles vão variar entre 40% de acerto a 60% de acerto, e quando a gente fala até mesmo de 60% de acerto, você está falando que 40% das vezes que você entrar na operação, você vai tomar loss. Só que o importante é você tomar menos loss do que gain. Simplesmente, cara, é ganhar de balde e devolver de colher. Nunca o contrário. Nunca ganhar de colher e devolver
de balde. O que é isso? É simplesmente, cara, ganhar de balde. É você ganhar uma operação, acertar uma operação, ganhar bastante nela. Não sei quanto que você vai ganhar, vamos supor que 100 dólares você ganha numa operação. Fez 100 dólares em uma operação, quando você for devolver nos seus stops ali, que tem 40% de chance de você ter loss, você devolver, cara, de 5 em 5 em 5, tomar 40%, 40% das vezes stop de 5 em 5, beleza, e quando você ganha 100, tá ótimo. Agora, o que você não pode fazer é ganhar de 5 em 5 e quando você tomar um stop, você tomar um stop pesado, beleza? Então, o stop, ele faz parte da vida do operador, ele faz parte da vida de um trader. Se você escolheu isso para você, cara, você não precisa escolher isso para você. Lembra o que eu falei no começo do vídeo? Cada time frame é um bicho diferente, é uma análise diferente. Cara, você pode simplesmente desconsiderar tudo isso daí, ó, que eu falei para você, se você olhar para um gráfico diário. Você pode desconsiderar tudo isso que eu falei para você se você olhar para um gráfico semanal. Cara, aqui você tá como outra cabeça, aqui você é investidor, aqui você tá olhando para outra coisa. Aqui, pô, olha só, gráfico semanal, você tá com divergência no RSI, você tá depois de uma queda de quanto? De 74% já do topo. Aqui é outra parada, é uma compra parcial e você vai pensar lá no futuro. Cara, depende, galera, depende. Não existe... Existem várias regras no jogo, mas não existe algo que você tem que fazer. Não, você tem que pegar as regras, adaptar no seu dia a dia e ver aquilo que é melhor para você. É melhor para você ser o investidor? Cara, então vai focar em análise on-chain, vai focar em ver ciclo de mercado, vai focar em ver macroeconomia. Isso se você for um investidor, porque você vai estar pensando lá na frente. Agora, se você quer ser um trader, cara, você tem que focar no curto prazo ali. Esquece olhar para macroeconomia se você tiver no day trade. Cara, esquece olhar para, putz, se o Fed vai aumentar a taxa de juros ou não se você está no day trade. Esquece, fera. Você tem que simplesmente focar no gráfico ali de 15 minutos, de 5 minutos. Se você for fazer scalp, gráfico de 1 minuto, não importa se a taxa de juros vai ser mais alta ou vai ser mais baixa. Não importa, tem volatilidade dentro do gráfico de 1 minuto. Então você tem que saber separar as informações. Primeiro passo que eu falo é saber qual que é o profissional que senta na cadeira. Sentou como trader? Beleza, você olha para algumas coisas. Sentou como investidor? Beleza, você olha para outras coisas. E você não precisa ser um só. Você pode ser vários. Por exemplo, eu tenho... maior parte do meu capital, ele tá em investimento. Eu gosto mais da análise on-chain, eu gosto mais de ciclo de mercado, eu acho que as porradas são melhores e dá menos trabalho. Só que você tem que ter mais paciência. Então eu gosto mais de ser investidor. Só que, cara, do mesmo jeito que eu tô comprado no mercado, montando posição, montando carteira em região de capitulação, cara, antes de ontem abri a operação de long em Matic e abri a operação de short em Solana. Então são operações distintas, são operações diferentes, mas cada uma eu espero um time diferente para realizar. E então, na posição de investimento, estou pensando daqui a alguns anos, na posição, cara, em long de Matic, cara, tô esperando simplesmente alguns dias, talvez ali para Solana, no short, talvez é uma operação que seja um pouquinho mais longa, algumas semanas, talvez, não sei, cara, não dá para saber em quanto tempo exatamente eu vou ficar nessas operações que eu entrei mais curto, eu preciso de movimentação do mercado, mas entenda que cada análise eu fiz pensando em um profissional diferente, beleza? Bom, essa é uma grande sacada que eu quero deixar para vocês. Eu levei muito tempo para entender isso, que você consegue operar sim em todos os time frames. Basta você saber separar as informações que você vai analisar, beleza? Desejo um ótimo final de semana a todos. Na segunda-feira a gente está de volta. E amanhã vai ter um vídeo no canal. A partir de agora, todos os sábados, a gente vai ter um vídeo novo no canal, não sobre análise, mas sim, não sobre eu analisando o mercado, mas sim eu ensinando como analisar o mercado, exatamente como as estratégias que eu uso para analisar o mercado, beleza? Então, a partir de agora, 2023, a gente tem vídeos de segunda a sexta-feira sobre análise, eu analisando o mercado. E aos sábados eu vou trazer um vídeo explicando como que eu analiso, expondo a minha estratégia para vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, eu vejo vocês amanhã, no sábado, e de volta às análises na segunda-feira, beleza? Ótimo final de semana a todos, tamo junto, valeu e até mais.